povo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. É um prazer te ter aqui. Espero que você goste, que você se inscreva aqui no canal e que você possa deixar uma curtida nesse vídeo para incentivar aqui a blogueira papeleira de vocês, tá? O vídeo de hoje vai ser para quem quer, né, tem o sonho, o desejo de fazer aquele print cut perfeito, mas devido a alguns fatores não consegue. Então, hoje eu vou te ajudar no que tange impressão, tá? Se a sua impressora ela tá puxando torto, a gente vai resolver. Agora, se sua máquina tiver com algum defeito, exemplo, efeito de rolete, se o rolete estiver com desgaste ou alguma outra peça, problema no carrinho da sua máquina, da sua silhuete, aí já é uma outra questão, a gente não vai conseguir com esse método. Mas esse truquezinho que eu utilizo é para quando a impressora ela puxa e essa impressão ela vem torta, a gente consegue resolver dessa forma e eu tenho certeza que vai te ajudar. Então compartilha esse vídeo com uma amiga papeleira que também está com dificuldade na questão do corte perfeito, que com certeza vai ajudar demais. Então fica comigo até o final e veja esse passo a passo, segue tudo certinho. E se você conseguir, me marca lá no Instagram, @topoturbinadopro, que eu vou amar ver que você me acompanhou aqui, que você viu todo passo a passo aqui e que deu certo pra você. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Primeiro a gente vai chegar nas medidas, né, que a gente precisa fazer a marcação na base. Antes disso, você vai ver a sua configuração que você usa na sua máquina, configuração de impressão, das marcas de registro. Eu vou pela que eu uso aqui. Eu uso essa configuração aqui, ó. Comprimento 10, grossura 1, essa parte de inserção aqui 10. É a configuração que eu uso, que é pra eu usar o máximo que eu puder da minha folha. Se caso você usar padrão, né, o que é que você vai fazer? Você vai ter que medir de acordo com padrão. Eu vou medir aqui conforme eu uso para vocês terem uma noção e depois eu faço essa medição na padrão, tá? Eu preciso traçar uma linha na minha base de corte. Essa linha ela precisa ter 3 centímetros de distância da borda da base. Como eu cheguei nessa medida? Aproximando aqui, ó. Você vai, eu vou tirar até um pouquinho a cor desse papel para vocês verem, ó. Aqui tá a marcação da base, ó. Número 1, 2, 3, 1 aqui de novo, né? A gente tá vendo a marcação. Então, é onde a gente tem que posicionar o nosso papel para ela ler certinho. Porque a máquina entende que ela tem que cortar o que tá dentro desse quadrante aqui, ó. Que tá dentro aqui, ela vai cortar. Então, se eu botar para imprimir desse jeito e na hora de eu mandar cortar, eu fazer isso aqui, no momento do corte, ela vai cortar um por cima do outro, certo? Porque ela entende que ela tem que cortar o que tá aqui dentro dessa margem. Então, vamos lá. Eu vou aproximar aqui de novo. E você vai ver como eu cheguei nessas medidas. Eu vou traçar um retângulo até em cima, até em cima dessa linha vermelha, certo? Aqui, ó, dá 3 centímetros, que é a borda, o limite da borda da base até a linha de corte, até o limite da linha de corte. Como eu utilizo as marcas de registro, ela mais grossa, que é para na hora de ler facilitar, né? Você vê que a gente tem uma diferençazinha aqui, mas isso por esse método que eu utilizo para fazer meus recortes, isso não vai influenciar. O que importa é a gente colocar estas marcas aqui, ó, essas duas alinhadas. Eu colocando elas alinhadas na base, ela vai fazer o corte perfeito. Então, vamos lá. Eu peguei aqui, fiz essa medição, sei que é 3 centímetros.
Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço, como é que eu tiro essas medidas. Agora eu vou mostrar na padrão, aqui ó, na padrão, ó. E depois eu vou mostrar pra vocês na prática como é que eu vou traçar essa linha. Enfim, vocês vão saber, né? Então vamos lá. Se você utiliza as marcas de registro na sua forma padrão, você vai ter que fazer uma linha de quantos centímetros? Ó. Mais ou menos 3,5 centímetros. É onde você vai ter que traçar essa linha que a gente vai ver logo mais na sua base, tá? A mesma coisa para quem utiliza o papel no modo vertical. É a mesma medição. A diferença é que ela vai ficar um pouquinho mais curtinha. Então, agora que vocês sabem, né, como foi que eu cheguei nesse número, como eu cheguei nessas medidas, a gente vai pra prática ver como é que a gente vai fazer pra gente ter um corte perfeito. Bom, depois que vocês fizeram, né, vocês viram lá que a gente fez uma medida de 3 centímetros da borda da base. Esse 3 centímetros da borda da base pra parte de dentro da base. A gente vai marcar. Vou aproximar aqui pra vocês verem como é que vai ser essa marcação. Vocês vão posicionar a régua de vocês bem na pontinha da base. E nos 3 centímetros a gente vai fazer um riscozinho. Essa parte, a gente precisa que ela seja bem certa, sabe? Que seja uma marcação bem exata. Aí, mais pra ponta, você vai fazer essa mesma marcação. Aí, feito isso, a gente vai ligar esses pontos. Tem que ser exata, o mais aproximado possível. Ó. A gente vai traçar uma linha, se possível passando até daquela marcação lateral que a gente tem, que vai ficar melhor na hora de você se encontrar aí nessas medidas, tá? Bom, dá uma conferidazinha, ver se tá certinho, que tá certo. Certinho. Então a gente tem essa margem aqui, essa distância de 3 centímetros entre a borda da base e esse ponto aqui da base, tá? E agora a gente vai pro papel. A gente precisa fazer uma marcação importante também no nosso papel já impresso. Depois que a gente fez a marcação na base, a gente vai fazer a marcação aqui no papel. E aqui a distância da borda para a marca de registro era para ser de 1 centímetro. Se você olhar aqui, ó, ele tá um pouquinho maior. Ó, ele tá um pouquinho maior, 1 milímetro maior. E não era para estar assim. Isso significa que a impressora puxou torto, né? E aqui, ó, tá um pouquinho menor. A distância tá um pouquinho menor, tá vendo? Então, se eu coloco o meu papel na base desse jeito, vai cortar torto. E aí, qual é a marcação que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua, vou posicionar aqui, ó, bem em cima da marca de registro, das duas. O mais acertado possível. Eu vou posicionar aqui. E vou pegar o meu agulhão pra fazer essa marcação. O ideal é que seja algo fino, tá? Quanto mais fino, melhor. Então, aqui, ó. Fiz essa linhazinha. Tá vendo a linha? Que é esta linha que a gente vai alinhar na marcação que a gente fez lá na base.
Aí eu vou pegar minha base e eu vou alinhar aqui, ó, bem certinho, ó, os meus riscos, a marcação que eu fiz no papel com a base. Então, por que eu pedi que essa linha de caneta aqui passasse um pouco dessa linha vertical aqui, que é pra gente ter uma noção, né, da onde é que a gente vai posicionar aqui, ó. Já posicionar bem certinho, ó, tá vendo? Tanto desse lado quanto deste lado aqui, do outro lado. Vou tentar que vai ficar melhor, mas vocês entenderam como é que a gente vai fazer esse alinhamento. Ó. Depois que eu faço isso, eu venho com a minha fita crepe. Com a minha fita crepe. Vou botar aqui para o papel não correr. Porque se você tiver com pouca cola na base e na hora do corte o papel ficar correndo, vai cortar torto também. Lembrando que esse truque é para quem tá com problema de corte torto devido à impressão torta da impressora. Se a impressora tá puxando torto, vai cortar torto. Então, se sua máquina tiver com desgaste, tiver com alguma peça ruim, esse truque aqui não vai funcionar. Vou botar para cortar e vou mostrar o resultado a vocês. Já posicionei aqui o meu papel, minha base de corte na minha máquina. E agora o que é que eu vou fazer? Vou enviar para o corte. Aqui, ó. Vou mostrar também a minha configuração para vocês, para vocês terem uma noção da qual configuração que eu uso. A configuração que eu uso é essa. Ó. Lembrando que minha máquina é uma Camel 1, certo? A lâmina, ela tá boa, é uma lâmina nova, não é uma lâmina 100% nova, assim, tem uns 6 meses de uso, mais ou menos. Então, ela tá nova, então é uma lâmina premium até. Então, é essa configuração que eu uso. Então, aqui foi o primeiro corte que eu fiz pra poder... que não gravou, né? Eu tive que tirar, cortar novamente. E aqui, ó. Perfeitinho também, ó.